Isso aí, bom dia pessoal. Sou Felipe Bright, curador do projeto Movimentos Miméticos, junto com a Lia Visotto. Essa parte das instalações, né, que estão ali no espaço Anexa, dessa programação de conversas, né, um seminário que a gente pensou junto ao projeto, também vídeo-instalações, vídeo-arte que estão compondo essa exposição. O projeto Movimentos Miméticos também tem um ciclo de ocupações sonoras, vão acontecer, já aconteceram duas, né, na abertura, uma no último dia 24 e encerrando a exposição no dia 20 de junho. Projeto que busca pensar a arte, pensar a cidade a partir desses processos de mimetismo com a tecnologia, sustentabilidade e reflexões sobre o hoje, né, e o porvir. Bom, dando início aqui aos trabalhos hoje, a gente vai ter uma apresentação da Nélia Azevedo, uma artista que a gente já se conhece há uns bons anos, no começo das discussões sobre direito à cidade, aqui em São Paulo, intervenções urbanas, e é uma artista que ela tem uma trajetória, né, essa peculiaridade até, né, assim, que muita gente não te conhece, mas com certeza já viu o seu trabalho, assim, né? Então ela vai falar um pouco sobre o monumento e depois a gente abre para uma conversa aqui, para uma troca, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês. Oi. Bom dia, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz de participar. E tem um detalhe, né? Eu estava entrando aqui e fiquei meio emocionada. Eu já fui bancária do Banco do Brasil e vinha nesse prédio trazer serviço, sabe assim? Eu trabalhava ali na Libero Badaró e esse lugar é conhecido. Eu era escriturária do Banco do Brasil. Mas, enfim, tem uma emoção a mais, assim. Então, quando eu fiz um recorte, assim, do meu trabalho, da minha trajetória, e nesse recorte, quando eu olhei a palavra sustentabilidade, ela em si é legal, mas ela é também muito encobridora de práticas predatórias. Então, você põe o selo sustentabilidade, pode estar fazendo completamente ao contrário, e eu acho que, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra como ela é usada, né? E porque, na verdade, a exploração infinita do planeta finito, essa conta não fecha, né? Então, não tem como isso ser possível. Para começar aqui, na verdade, é o capitalismo, né? Que a gente não consegue... A lógica capitalista de extração infinita, num planeta finito, essa conta não fecha mesmo. Bom, eu pensando aqui nos anos 70, 80, quando começa a surgir essa arte pública que a gente vê e que depois vira intervenções no espaço urbano, eu fiz um apanhado muito pequenininho e tive uma surpresa aqui na porta do cinema. Tem o Alex, eu não sei falar o nome dele, Veluri, desculpa. Valauri. Que era uma das pessoas que fazia grafite nos anos 70 aqui em São Paulo. Nós estávamos em plena ditadura. Também um projeto que eu amo, do Felipe de Moraes, Frederico de Moraes, que fez em Belo Horizonte, do Corpo à Terra, onde o Cildo Meirelles fez aquele que tem um negócio aqui. Olha que legal. Esse trabalho que é o Totem Monumento, que ele mata uma galinha, é um monumento a Tiradentes, foi muito falado na época e era em plena ditadura. Foi bem nos anos 70 mesmo, 1970, abril de 1970. Aqui era Domingos de Criação no MAN, que foi revolucionário. E aqui só um apanhadinho, porque tinha muita gente também, o grafite em Nova York e tal, mas tem um artista que eu amo, né, que é o Gordon Matta Clark, que ele rasgava os edifícios, ocupava com artistas, fazia restaurantes, eu acho fantástico. E era contemporâneo do Elliot Sica, que estava lá, enfim.
acho que é só para a gente fazer um apanhado. E aqui no Brasil, teve o Arte Cidade, que foi muito importante, de 94 a 98, que mudou o modo de ver a arte no Brasil, assim, a intervenção, né, a arte na cidade, que trouxe a cidade para esse lugar, a arte e cidade. E isso é tão forte que começa a acontecer em 2002, a Nuit Blanche foi criada em Paris. Isso porque eles perceberam, foi percebido na época, que as intervenções efêmeras eram mais eficientes para a vida da cidade do que as construções permanentes. Então, e a Nuit Blanche se espalha pela Europa. Em 2005 foi criada a virada cultural aqui no Brasil, inspirada na Nuit Blanche. Que a Nuit Blanche também virou commodity, então, como virada cultural, com esse nome não precisa ser commodity, né? Acho que tudo isso... Peraí, para que lado que eu faço? Não, voltou, peraí. Aí é nesse contexto que eu inicio o meu mestrado na Unesp em 2000, no ano 2020, né? Não foi 2020, gente, errei ali, é 2000. É 2000 redondo, tá errado ali aquela data, foi em 2000. Não entrega, né? Nossa! Eu achei, mas eu falei, mas você Não, 2020 é impossível, porque o Monumento Mínimo nasce aqui. Então, eu fazia já muitos corpos, muitas esculturas, a minha questão era o corpo, até que eu faço uma exposição individual na Capela do Morumbi. E quando eu ponho essa esculturinha aqui, que eu tinha várias no ateliê, porque dentro da capela eram esculturas alongadas, em ferro fundido, era outra coisa. E essas aqui eu não sabia como colocar no mundo. E quando eu coloco na grade da capela, essa contraposição entre o mínimo e o aberto da cidade, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que me interessa. E aí que eu fui para a rua. Né? Eu entrei no mestrado da Unesp, e esse aqui já é o resultado dessa pesquisa de 2 anos, que eu peguei o monumento como referência, o monumento oficial, porque a história é escrita pelo vencedor e o monumento é escrita da história oficial. Então eu pego o monumento e vou tirando as características. Eu faço um de 20 centímetros, né, que não é... O grande está ligado ao poder. Né? Se você chega numa cidade e vê a construção maior, é ali que está o poder. Ele está ligado ao tamanho. Né? Antes eram as catedrais, já foi a igreja, hoje são as construtoras, gente, onde tem os maiores edifícios, a coisa construtiva está, né, dominando. Ele não tem rosto, não homenageia uma pessoa em especial como um monumento oficial, e homenageia as pessoas comuns, porque toda a vida merece ser contada, ela tem uma trajetória heróica e trágica, porque tem a morte, né? Então, eu acho que toda vida humana pode ser celebrada. E no lugar de materiais, aí chega no fim, nessa pesquisa de 2 anos, no lugar dos materiais permanentes, que existia, quando se usava os materiais permanentes, até início do século XX, a gente entra no século XX já sem ideia de eternidade. Né? Isso já tinha morrido. Então, no lugar dessa permanência, eu coloco uma figura que desaparece, mas ela retoma, estudando os monumentos, ela retoma uma das funções do monumento antigo, que é lembrar que a gente morre, né? Que a gente é mortal. As civilizações gregas e outras se sabiam mortais. Né? O que a gente vê com o avanço com o começo do capitalismo e com o avanço do produtivismo é afastar a morte da vida. Por quê? Morto não produz riqueza, não interessa. Então vai afastando gradativamente os rituais mortuários da vida. Então eu andei em várias cidades sozinha, carregando, fazia a pesquisa histórica do lugar, estudei a história das cidades, e carregava numa sacola térmica, calculava o tempo de chegar naquele lugar e levava para esses lugares. Eu fui no Japão, que eu ganhei um outro prêmio, aproveitei. E aqui tem Tóquio, tem Kyoto, tem
Brasília, tudo nesse jeito, São Paulo, Cuba, Havana e Bahia, e em Salvador, opa, eu invejei, desculpa, falta de prática aqui. Aqui em Curitiba, eu fiz um pouquinho de esculturas que eu acho que não funcionou, e aí achei que eu tinha feito tudo o que eu queria fazer. Era isso, eu não ia fazer mais monumento, porque eu já tinha falado, né, desse sujeito pequeno diante da cidade que ele constrói. Só que eu fui assistir a Deus Lane, alguém aqui já viu assistir? Eu saí do cinema tão impactada, porque foi ali que eu percebi que as ideologias mudam, tem um movimento da história, a história é em movimento. E eu fiquei pensando, e se o capitalismo caísse de um dia para o outro, como que a gente ia viver isso, né? Porque recomendo o filme, não vale contar dele aqui agora. Então isso. Então eu fui, já saí do cinema vendo uma multidão de gelo desaparecendo. Porque quando uma ideologia cai, é uma coisa coletiva, não é um monumento, é um público, né? Assim, toda uma geração que fez isso, né? Então, eu fiz ao meio-dia do 7 de abril de 2005, na Praça da Sé, no lugar do lado da igreja, não é a escadaria da igreja, que eu não consigo ligar isso com coisa religiosa, numa escada que passa aqui para o metrô, e aqui se confirmou aquilo que eu vivia individualmente, com aquelas esculturas em várias cidades, isso se potencializou muito. E uma das coisas assim que no meu mestrado eu li Fustel de Coulanges, que ele fazia historiador das cidades antigas, ele dizia que as cidades antigas eram fundadas num rito. E para mim, o que me moveu era refundar a cidade em outras bases, né? Fazer um rito de criação, mesmo que seja simbólico, refundar a cidade em outras bases. E aqui foi no centro, e as pessoas ajudaram, isso tornou um trabalho coletivo. Saiu uma página inteira da Folha de São Paulo, mas no Caderno das Cidades. Ele demorou muito a ser entendido como arte. Isso eu achei bem legal, porque era uma intervenção no espaço urbano. Então, ali aconteceu, né, foi visto como uma intervenção no espaço urbano mesmo, não como arte. Bom, daí tem uma andada pelo mundo grande, e eu fiz uma intervenção em Florença, em 2008, e ela tinha... Para fazer essa intervenção foi uma luta muito precária, não tinha divulgação, não tinha nada, mas aquela sorte de principiante, quando você tinha, nesse dia que a gente escolheu fazer a intervenção e pediu autorização, tinha uma manifestação contra a privatização do ensino na Itália. Tinha 40 mil pessoas na rua. E tinha rádio, televisão, tudo. E aqui sai no La República, artista brasileira, dá um final amargo e poético, porque isso foi incorporado na manifestação, né? O local era a Piazza della Santissima Annunziata e foi construída pelo Brunelleschi, que para mim era a maior contraposição histórica de um monumento feito para a eternidade, e eu fazia um precário vindo das Américas e fazer uma coisa precária, né? E aqui foi que o público viu a ligação com o clima. Eu não tinha visto. Para mim, era a história, era o monumento, era contestar o monumento e a história oficial. Mas aqui, a partir daqui, desse olhar, foi o público que me deu esse olhar dos homens, exército de homens derretendo, e aí que eu começo a pensar na questão climática, que eu fui convidada para ir para Berlim, no mesmo tempo que estava sendo realizada em Genebra a 3ª Conferência Mundial do Clima. É aqui que eu aprofundo e começo a estudar a questão climática, e aceito fazer por pura afinidade, porque o monumento mínimo somos nós que desaparecemos, né? Ele é uma metáfora perfeita da ameaça da mutação, eu chamo de mutação climática, como Latour, eu acho muito legal a mutação.
Então, porque quem está ameaçado de desaparecer somos nós. E o planeta vai continuar, muito bem, obrigada. A vida vai continuar de outro jeito, ela se reinventa, né? Como a gente teve a 5ª extinção em massa, nós estamos vivendo a 6ª, mas a 5ª foi a que destruiu os dinossauros. Então, assim, a vida se reinventa, né? E aqui foi na Praça Gendarmerie Market. E no dia seguinte eu fui num café para ver se tinha saído alguma notinha. Ele foi a imagem do dia no mundo e estava nos principais jornais alemães, ele era a capa, né? Então, eu fiquei, lógico que é uma emoção, né? Bom, aí eu vou falar só de algumas intervenções pontuais. Essa no Memorial da América Latina, o que estava acontecendo? Bom, era um lugar, foi feito especialmente para o memorial, porque porque é histórico, né? Ele conta, ele foi construído para falar da libertação das Américas, dos povos da América Latina, e naquele mesmo tempo estava acontecendo a liberação de Belo Monte. Então aqui eu junto a questão histórica com a questão climática. E eu achei tão difícil só fazer o gelo que eu coloco uma escultura feita com o meu próprio sangue. Porque eu achei que era insuficiente só falar do gelo, que nesse momento que estava se destruindo, e como está comprovado, né, que a usina só opera, parece que 30%, uma coisa assim. Então eu fiz isso. E uma dos motivos é que meu sangue, meu corpo é história. E a história foi escrita com o sangue de muitos. Então, é como se eu pudesse inscrever. E também tem um simbolismo, né? Que você, quando faz ele ganha um caráter sacrificial que intensifica o significado do monumento mínimo, né? Então, é isso, esse caráter ritualístico. Então, eu achei que... E aí andei pelo mundo, foram 28 cidades, né? Então, assim, 28 cidades no mundo que eu pude fazer essa intervenção. Sempre convidada a fazer a intervenção. Muitos convites foram recusados porque eu achava que não cabia, mas sempre que afinava lugar e espaço, porque qual que é o desafio? O desafio é o lugar, o espaço e o processo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, aqui, ó, eu fiquei, então, com essas duas questões. A celebração histórica, eu ofereço um outro modo de celebração histórica e falar da urgência climática. Aqui vai passar os vídeos, né? O primeiro vídeo é de Birmingham, o vídeo A. Aí não sei como que é lá. E a gente vê, ele é 1 minuto. Eu acho que dá melhor a noção do movimento, assim, acho que ajuda vocês a verem a coisa acontecendo. E Birmingham, eu pus Birmingham porque é uma comemoração, a celebração dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra inteira teve essa comemoração, e o Monumento Mínimo em Birmingham, nós fizemos 5.000 esculturas em gelo, encheu a Praça Chamberlain. Então, foram 14 dias ou 15 de trabalho conjunto, e a praça fica plena de esculturas, né? E tinha quase 6.000 pessoas. Para uma intervenção urbana, assim, é muito emoção, não sei se é emoção, mas é emoção também. Você vê que você falar alguma coisa na cidade tem uma audiência de 6.000 pessoas, que é um público de show de rock, né? Assim, e era convidado a refletir, a refletir junto. Então não tinha música, não tinha, né? Então era o trabalho em si, né? Agora acho que eles estão tentando pôr. E o segundo vídeo que vai ser passado é o de Taiwan, em Taipei, que foi em 2023, que aí tem o caráter, foi a retomada dos espaços públicos em Taipei depois da pandemia com o Covid-19.
e também tem a ver com a questão do clima, né? Então eu passo esses dois para poder a gente ter uma amostrinha do que é isso em movimento, para quem nunca viu, né? Quem já viu. Recente, então, esse, né? 23? E sim, a última intervenção foi em agosto de 24, na Holanda. Mas eu escolhi a de Taipei porque está na Ásia, porque foi grandiosa. Eu fui convidada pelo governo de Taipei. Foi uma celebração assim que tinha muitas autoridades, né, embaixadores, tudo na abertura. Foi uma coisa muito grandiosa, né? Vocês vão ver o lugar, é grandioso. E também tem essa questão do clima. E lá, a Ásia, gente, aquele calor que a gente sentiu aqui, lá está 2 vezes. Assim, é um calor insuportável. Você tem medo de atravessar a rua. Então, a questão climática já está pegando lá. Só que não está passando. Ele está em outro lugar, né? Não sei se tem que apagar isso aqui. Acho que ele tem que tirar a apresentação, né? Bom, enquanto isso, Fernando, assim, eu estava no ano 2000 que eu começo o meu mestrado, existia uma efervescência de arte pública que a gente se conheceu no EIA, num grupo, né, que ele participava. Então, assim, 2000 era uma efervescência de manifestações na cidade. Teve o 2000 e pouquinho, teve o Prestes Maia, né? Teve o 3 de fevereiro, teve, sabe assim, então. Enfim, é interessante reencontrá-lo assim, depois de 20 anos, né? 20 anos, hein? 25, não, 20, ixi, socorro, é muito tempo. O tempo passa muito rápido, né? Acho que nem precisa apagar a luz, é só mesmo. Porque acho que é de qualidade. Enfim, quem é que já viu assim, o Monumento Mínimo ao vivo? A Silvia, eu sei que sim. Então, acho que vai. Ó, aqui é Birmingham. Eu convido o público a colocar, né? É um minutinho só para dar um. E aqui em Birmingham tem uma particularidade, né, que para celebrar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial era uma homenagem ao soldado anônimo, né, milhares, centenas, que foi uma guerra muito cruel, de soldados anônimos que sumiram, né, que morreram nessa guerra. Agora o outro, pode passar o outro, que aí a gente já vê os 2 lugares e o de Taipei. E para naquele lugar lá que eu te pedi. Esse aqui é um pouquinho maior, mas a gente divide em 2 partes. Vamos fazer. Não é aí não. Não é aí não, é lá no começo. Isso aí é a segunda parte. É lá no começo. Isso. Esse é o lugar. É o lugar da intervenção. Memorial Nacional. Né? A gente criou um som também, ajudei a criar esse som. Olha o espaço. E com chuva.
Michael. Are you sure? I think the back is fragile. Tem muita coisa da rede social lá. Pronto, aí dá uma paradinha aí. Isso. Por favor. Nossa, velho, maravilhoso. Foi muito grandioso, né? É aquela moça que fala, ela viu em Paris em 2015, porque aqui é uma Nuit Blanche, em Taipei tem uma Nuit Blanche da commodity da Nuit Blanche. Então, aqui foi Nuit Blanche também, ela viu em Paris. É muito interessante, por exemplo, em Roma, em janeiro de 2020, 1º de janeiro, no Ano Novo de Roma, tinha 1000 artistas convidados, eu fui a única artista brasileira convidada. Por quê? A curadora, quando jovem, viu essa intervenção lá em Florença, no meio dos estudantes. E quando eles foram fazer a festa de Roma, ela falou, vamos chamar essa artista, porque vai ser muito legal. Então, é interessante, né, como que caminha, que laços, que linhas, que bordado que se faz, que se tece, né? Coisa. Então, Taipei tem uma coisa diferente que eu acho que é interessante ressaltar, que foi esse modo de levar direto, porque sempre teve uma coisa de fotografar. Então, as pessoas querem fotografar para não perder, né? Assim, é como se pudesse deter, né? No mercado, por exemplo, em Tóquio, no mercado de Ueno, que foi um mercado que na Segunda Guerra Mundial era um lugar de trocas, a mulher no mercado, ela ficou desesperada e eu dei para ela as esculturas, ela levou para o congelador. E assim, muita gente foi aumentando essa coisa de fotografar, o gesto de fotografar ao invés de encarar de frente esse derretimento, né, de viver o desaparecimento.
E isso foi se intensificando, e lá em Taipei foi o lugar que mais as pessoas fotografavam para as redes sociais. Né? É muito mais intenso que aqui. Rede social lá, assim, é a vida. Então, acho que aqui também... Mas, enfim, me chamou a atenção. Depois, eu não sei também, foi depois da pandemia, né? Essa intensificação das redes sociais para o sujeito aparecer, lá foi muito mais visível. Em 2024 eu fiz na Holanda, tinha, mas não assim. Na Europa não tem, assim, nessa intensidade não. Acho que é uma coisa legal de observar, assim. Aí eu pedi para parar, porque nesse outro parte do vídeo tem o processo. Quando o monumento mínimo fica uma coisa coletiva, eu não consigo fazer 5.000 esculturas sozinha, 4.000, como foi aqui em Taipei. Então, o que acontece? Acontece a gente criando comunidades temporárias, são os voluntários de cada país. E a gente trabalha juntos, ombro a ombro, sem hierarquia de trabalho, e constrói isso juntos. Então, é um momento que, nessas 28 cidades, sempre acontece um pouco uma mágica nessa comunidade que se forma, né? Porque é um trabalho meio meditativo, tem que polir as esculturas, guardar uma por uma, tem uma rotina, mas que não é um trabalho fabril, né? Não visa dinheiro, é um trabalho cooperativo, meio longe do capitalismo. É engraçado que, sem querer, né, você faz uma coisa. Então, em Taipei, aqui tem o processo, vocês veem, e o depoimento das pessoas que trabalharam, alguns depoimentos, tá bom? Pode rodar, que aí a gente... Eu nasci numa cidade pequena, no interior de Minas, onde não havia um universo da arte. Mas tudo era criado de forma sensível, né? Nós construíamos os brinquedos, fazíamos nossa própria roupa, nada estava pronto, tudo precisava ser feito. E o que me leva a trabalhar é a necessidade de inventar o cotidiano como na minha cidade pequena. Né? 都是怎么从？ Olha a quantidade 那你的灵感都是从哪里来？ Nós vivemos num tempo de a possibilidade da vida humana desaparecer. Então, nós vivemos num tempo de urgência climática que a gente está explorando a Terra de um jeito que não tem poder, né? Então, não é possível continuar nesse caminho. Então, depois da pandemia, eu acho que é mais urgente mesmo trabalhar com essa questão climática. Porque se nós não mudamos a direção, vamos todos a caminho do inferno. Né? Right? How she choose the monument as the theme at the first place? Eu não sei se a gente que escolhe o tema ou se é o tema que nos escolhe, né? Então, eu me sinto atravessada, né, por alguns temas, por exemplo, da história. A história sempre me atravessa. E quem escreve a história são os vencedores. Então, atrás do monumento tem a história dos perdedores. Então, ela tem sempre que ser coisa ambígua. O monumento é a escrita da história oficial. O monumento número foi a minha tese de mestrado, onde eu vou contrapondo as características do monumento oficial, porque é de primeira escala, porque ele também leva ao poder, ele não tem rosto, cria uma figura que não tem rosto, para não homenagear uma pessoa apenas, mas a todas as pessoas, as desconhecidas. E ele sempre não tem hierarquia, não tem pedestal. Um monumento que é feito para a eternidade, que é para durar, eu faço um para desaparecer. Então é um anti-monumento. Acho que a principal experiência de fazer, porque são sempre processos longos, né? 15 dias, 10 dias, e trabalhar junto com as populações locais, dá para entender um pouco a estrutura social do lugar. O Joseph Beuys, que eu gosto muito, que ele dizia então, que o artista precisa entender a estrutura social.
como escultura, que faz a diferença, que ele é um trabalho centrado no processo e não no objeto. To be honest, it's more interesting, and I'm very happy to like be part of it. You can feel that you really need to run with the time, and at the same time you feel that life is so short. This work really show you everyone is equal, and I really appreciate this kind of artwork. They can make all the people to do the art piece together, and you feel you're part of the work. But making the ice sculpture and letting the ice melt, form in our hands, seeing the sculpture form in our hands, it's a wonderful experience, and I really love the experience. Thank you. And this is my first time to take part in this such a huge project. And for me, I think this is quite a good experience for me for maybe for my future artist life, maybe. Yeah, thank you. It was quite an amazing journey for me for the past week. During the hours we were busy making those ice cube baskets. He also helped me to calm myself down, so I think it's also very, very healing. So I enjoy it a lot. Wait, back. Yeah, okay. Love the concept of this work. So I think in our generation, we need to face the global warming seriously. It melts really quickly and also fragile, and it really seems like our nature is fragile, and the nature also have some problem now. And when the minimum melt, and I had many emotions in my mind. And these days is happy, and everyone is kind, and we have a good memory about this workshop. I feel comfortable here to working with everyone. Everyone is nice and just kind who becomes a man or a woman, and I think it's very meaningful to do this, and I just like this all this pink. That's all. This project is very cool for me because I didn't do sculptures before, and this time we had to shape the ice, and I think this material is very fragile to me, and so we need to do it very carefully. So I think this is a very special experience for me. That's all. Acho que pode voltar, né, para o PPT. Bom, aí deu para sentir, né, o que é a participação, como que a gente trabalha juntos. Agora tem que voltar o PPT. Bom, eu quis passar o vídeo por isso, né, porque dá a dimensão mais próxima do que acontece, né?
Aqui são os outros lugares em que se estabelece, são ali, deixa eu ver, aqui em Lima, no Peru, aqui é Paço das Artes, aqui em Birmingham, na Inglaterra, e aqui na Dinamarca. Olha, tem gente de todas as idades, profissões, não é uma coisa de categoria única, né? Aqui é em Paris, em 2015, aqui são alunos da Sorbonne, tem gente de arte, de vários outros cursos. Bom, 20 anos se passaram desde a primeira intervenção, né, gente? Então, outros trabalhos foram acontecendo simultaneamente, né? E eu coloco aqui o estado de suspensão, porque é um trabalho também em gelo, mas que eu retomo outros corpos e coloco ele suspenso. Ele é mais cortante, eu acho, que o Monumento Mínimo, que o Monumento Mínimo ele tem essa coisa de derreter na escada, tem um certo maravilhamento. Agora, aqui quando você está está suspenso e derretendo, e tem um som debaixo das bacias, que aumenta esse derretimento, é o som que acorda para esse derretimento. Então, ele é também coletivo, mas ele está mais voltado para a intensidade do aquecimento global e de você, individualmente e junto, seu desaparecimento individual e coletivo, né? Aqui também eu tenho um vídeo, não sei se... Ele andou também. Aqui foi em 2019 no Teatro Municipal. Opa, não. Aqui foi no Teatro Municipal. Aqui foi na Itália, em Narni. Aqui é Teatro Municipal. Aqui foi em Berlim, na Alemanha, em 2023. Em Narni foi em 2024. Em que eu fiz uma escultura com a terra de Narni também, né? Então, esse é o caminho do estado de suspensão. Ele é mais delicado porque essas esculturas são enormes. Tem uma que chega a medir mais de metro, né? A Silvia me ajudou aqui no trabalho no Teatro Municipal. Elas são muito frágeis e essa fragilidade em suspensão acentua a dramaticidade da possibilidade do nosso desaparecimento, né? Aí eu coloquei aqui um vídeo, para vocês interessam ver um vídeo curtinho desse? Aí ele pode... Não, é que eu fiquei pensando, eu ponho ou não ponho, já está lá, pode pôr. Esse é o estado de suspensão, o terceiro vídeo, aí não tem mais vídeo, tá? É que eu não queria cansar vocês. E esse é muito frágil, esse de fato, para fazer uma fragilidade só. Mas essa história, ele também nasce, essa história do desaparecimento, como eu vou carregando isso, eu volto sem nada, sem objeto, sem nada, só com a experiência vivida. E aí eu fui me encaminhando para só fazer coisas temporárias. Acho que foi quase budista, né? Tem gente que pensa que eu sou budista, mas não sou. Mas quase... Mas foi interessante os comentários sobre essa camada espiritual, né? Sim, você viu? Terapêutica e espiritual. E aquela que comentou que as pessoas são iguais, ela é o CEO Acho que demora, né? Não está aparecendo a imagem. Mas já está no fim, ó. Já está no fim, mas está sem imagem. Ele é rapidinho também, 1 minuto e pouquinho. Lá, já tá. Tem que voltar. Tem que voltar lá para o começo. Não, aí está no fim, né? Isso. Lá para o fim. Não, lá para o comecinho mesmo. Isso. Por favor. Não tá. Entendi. Depois é que vai a imagem. Tá passando depois. 1 minuto. Eu acabou minha vida, Tá. Não, eu trouxe, eu mandei um vídeo, talvez não passe aí o VLC, DCL,
alguma coisa. Bom, tudo bem, a gente fica com as imagens e com o som e vamos em frente. Porque acho que é esse som que eu falo, né, que aumenta a dramaticidade desse derretimento. Tudo bem, gente, se não der para passar a imagem, a gente tem a foto e vê o som. Não precisa parar nisso. Tem essa performatividade sonora mesmo, né? Isso, é de propósito. Tinha uma mesa de som, tem os microfones instalados embaixo das bacias. Eu vi esse trabalho. Você viu? Municipal. Que legal. Mas a primeira vez foi no municipal. Foi. É que eu tinha feito um trabalho com essas esculturas junto com a dança, uma pessoa dançando, mas era para espaços internos. Então, quando eu decidi colocar no espaço público, foi esse em frente ao municipal e eram mais de 1000 esculturas também ali. Durou umas 3 horas, mais ou menos, de vai colocando e recolocando, colocando e recolocando. Bom, então, voltemos aqui. Essas coisas tecnológicas sempre dá isso, né? Assim, não passa... Então, aqui, já passei aqui, que ele viajou também. E aí vem aqui uma intervenção feita... Eu não segui coisa temporal aqui, não tem nada cronológico. Mas aqui do lado, na parte do colégio, que é a Glórias, Lutas e Inglórias, que foi uma contraposição a esse obelisco que foi feito pelo Amadeu Zanini em 1925. Esse monumento, esse obelisco, ele já foi feito de um jeito bem estranho, um edital que regulava que história que era para ser contada, era para contar jesuíta. A elite paulistana, intelectual e elite paulistana estava buscando no início do século XX uma história heróica para São Paulo. Aí eles desenterram 200 anos depois os bandeirantes como heróis. Foi planejado, né? O Arthur de Azevedo inclusive participou dessa criação, né? Ele escreve para o Estado de São Paulo. E aqui tem o índio bom, o índio ruim, a catequização, é meio a Guerra dos Tamoios, que foi essa coisa de contar a história pelo lado vencedor, né? Então, que foi um dos maiores embates com os povos originários, e foi uma carnificina. Bom, enfim. E aí, aí eu faço uma obra que e o nome desse obelisco é Glória Eterna aos Fundadores de São Paulo. Tá? Então, como se São Paulo nascesse do nada, né? Assim, não existia ninguém antes, é isso. E aí, e foi pensada no século XX. Tá? E aí eu proponho... um monumento horizontal e aberto, porque essa coisa vertical é a história do poder. Então, com o grafismo dos índios, dos povos guaranis, e eu encho de frutas esses caixotes e ele desaparece no mesmo tempo do gelo. Em 40 minutos, 50 minutos tinha acabado. A gente carimba também no corpo para pensar na escravização. Tem um carimbo aqui no corpo, na blusa, e o que é interessante, assim, quando eu pesquisei para fazer esse trabalho, no início eu queria pensar nas frutas originais de 1500. E no caminho por exemplo, banana não é brasileira, carambola, veio tudo da Ásia, assim, carambola não é brasileira. E achei uma bobagem eu me lembrei do Elliot Sica, né, que a pureza é um mito. Então, a gente já é toda essa miscigenação. E a nossa alimentação também, banana já é brasileira, não tem que ficar num purismo que não existe, né? Então, eu ganhei muito de entendimento dessa nossa miscigenação e da alimentação e tudo com esse trabalho, né? Foi uma coisa que ficou muito clara, e também trazer a comida como um monumento. Essa outra intervenção que eu fiz em Porto Velho, em Rondônia, é uma intervenção que foi muito também gratificante, que me fez pensar muito
foi um convite dessa Casa de Cultura, e eu pensei, o que eu vou levar para Rondônia, que eu não conheço nada do norte do Brasil, já tinha ido muito mais vezes para Paris, sem snobismo, gente, mas eu já tinha ido muito mais vezes para a Europa do que para o norte do Brasil, e era completamente desconhecido. Então, e lá eu me coloquei assim, muito vazia mesmo, eu não quero ensinar nada do Sul Maravilha, eu quero aprender. E aí, na convivência com essas pessoas, que são pessoas muito singulares, tinha gente, assim, não existe pecado abaixo do Equador, gente, não tem, assim, é muito outra coisa, é outro Brasil. E em 3 dias a gente pensou de trazer os peixes da Piracema, que não podiam mais fazer a Piracema por causa da construção da usina de Santo Antônio, hidrelétrica Santo Antônio, e a gente trazer os peixes para o Palácio do Governo. Então, e era simbólico isso para falar do que causou, porque tem muitas outras destruições ali, mas a gente pensou essa juntos, e foi ali que a gente fez juntos, e esse trabalho também eu passei para os artistas locais, quem quisesse fazer, é um trabalho coletivo, né? Então, mas foi o que ganha, o que a gente sai ganhando é com a experiência que isso causa de estar juntos, e também de como você pode entender, né, o local, né? Quando você está um copo cheio, ele não cabe mais nada, né? Se você vai vazio, dá para aprender alguma coisa. E aí vem a pandemia, que acho que para mim e para muita gente foi uma metamorfose, né? Assim, essa experiência de ficar enclausurado quando o meu trabalho era todo na rua, né? Então, eu acho que é um momento que o Bruno Latour fala que é um momento parecido com o Galileu Galilei. E aí depois eu coloco aqui o Nicolau Copérnico, porque vocês podem pensar a mudança de eixo de poder que acontece num mundo que era pensado, a Terra é o centro do universo, o homem, o rei da Terra, o centro da Terra. E a igreja era o modo de conhecimento, o conhecimento vinha de Deus. Quando você pega esse eixo e fala, olha, a Terra não é o centro do universo, ela é um planeta que está rodando em torno do Sol, e o ser humano é um negocinho no meio disso. Então, acho que isso provoca o que a gente está vendo, de querer devastar, do PL da devastação, de quererem tirar, não pode mudar, a gente tem que explorar, não. É normal ver, a palavra nem é normal, mas é quase compreensível ver isso como não querer mudar o centro do poder, né? Porque a gente é uma vida entre outras vidas, né? Então, aí, aqui começa, como muita gente, a nossa janela começou a ser o espaço público. E eu começo a prestar muita atenção nessas miudezas. E tem uma pequena galeria no meu ateliê, como eu mudei para o ateliê para fazer residência de artista. Eu falei, eu vou fazer uma residência de artista no ateliê, então aproveito. E aí eu começo a prestar atenção nessas cascas, na luz que incidia sobre elas, a casca de cebola, é das coisas mais desimportantes, mais miudinhas. Eu gosto dessas coisas miúdas, desimportantes, porque tudo são valores hierárquicos, né, que eu não gosto muito de hierarquia. Então, aqui eu chamo de pele dos dias, e elas eram pregadas com alfinete como se fosse coisa científica. Aqui os ovos, o silêncio do ovo é inspirado num conto da Clarice Lispector. E aqui, como a vida se desenha, ao pegar toda a matéria para virar desenho, eu percebi, é muito interessante esse momento que, ao desenhar com a matéria, eu percebo que não existe morte como fim. Porque o que acontece? Aqui não tem nada morto, que chama natureza morta, não tem nada morto. É natureza viva, é matéria, vida em transformação, viva em transformação. Ficou 2 anos na parede, foi mudando, e é muito bonito acompanhar essa mudança, e depois foi para a composteira, que se transforma em mais vida. Então,
não tem morte como fim, não existe essa coisa. Tudo é vida em movimento. É movimento constante da vida, né? Tudo é transformado em vida. Então, assim, eu estou contando isso porque do ponto de vista individual, o que eu aprendo usando essas matérias, né? Que você tem epifanias cotidianas, mas o mundo está sendo destroçado lá fora. Eu faço esses 2 trabalhos para uma exposição, também virtual, que é a devoração da terra, que vocês se lembram que a Vale começa a acelerar, intensificar a extração de ferro lá em Minas. E Minas é uma coisa assim que eu fui lá na pandemia, um pouquinho mais no fim da pandemia, eu voltei destroçada, assim. Por exemplo, eles estão comendo as montanhas de Minas, estão mudando a geografia, estão comendo. Você não anda assim, anda nas estradas por caminhão, estão desaparecendo. O Pico do Cauê em Itabira, que o Drummond olhava para ele e fazia poesias, desapareceu, é uma cratera. Então, assim, é um desastre de vida. E aqui tem... Então, eu chamo de devoração da terra com coisas de cozinha, são forminhas de bolo, de usar essas matérias bem precárias mesmo. Esse barro é de Brumadinho, é de Mariana. E aí eu começo a misturar nessa galeria a vida vegetal, que a Donna Haraway, eu misturo a Ana com a Dona. É parecido. Eu começo a misturar esse mundo vegetal, que também é um pouco para chegar perto dessa outra vida e tentar não ser hierárquica, né? É uma tentativa, porque nós somos vida entre vidas. Então, isso virou uma florestinha, juntando os desenhos, as cebolas, a matéria viva, orgânica, e como que isso vai com a luz, sem luz. Assim, eu passei 2 anos com isso dentro do ateliê, dando bichinho, olhando como que isso funciona e com o processo da compostagem também. Depois disso aqui, esses caixotes foram levados para Itu, no Estúdio Extraordinário, que a Silvia foi curadora, e lá eles foram doados para as pessoas levarem para casa. Porque, assim, os vegetais também foi uma paixão da pandemia, com a leitura do Stefano Mancusi, né, que é uma vida que está muito antes da gente aqui, né? Nós vamos embora e as plantas vão continuar, o modo delas viverem, de ter memória, assim, é uma coisa que me encanta, eu fiquei muito apaixonada com isso. E aqui até um outro trabalho também, que ele pode ser curioso, mas era uma exposição para ir de casa em casa, nas sacolas da Casa Planta. Não sei se alguém conhece, mas a Casa Planta ela faz de sexta-feira só plantas punks para mandar para casa das pessoas. E essas sacolas era para transformar a vida em mais vida, né? Eram todas, tudo lá é reaproveitado. Então, todas as pessoas recebiam essas sacolas. Algumas pessoas nem devolviam e falavam, não, é minha bolsa de sair na rua, guardou em casa, enfim, mas é tipo, assim, quando é uma tentativa de estabelecer essa relação vital com o mundo. Por isso que quando fala, é lixo, não existe lixo. Não existe, a ideia de lixo é uma ideia equivocada. Não tem nada para jogar para fora, porque não tem fora para jogar. Então, é tudo matéria orgânica, como nós, e que está em transformação. Então, assim, não é aproveitar lixo, né? É trabalhar com a vida, né? A vida da matéria. Aqui foi um convite do governo francês para comemorar a COP, que foi o Acordo de Paris de 2015, e eu não sabia quem ia usar essa máscara, então eu bordei nas folhas de louro, que é uma planta de poder ocidental, o nome dos povos mais afetados pela Covid, os povos indígenas. E aí quem usou foi a Sônia, eu não sabia que era para ela, mas foi super encaixado, assim. Eu não sei se eles escolheram a Sônia depois de receber a máscara, né? Também tem isso. Mas eu bordei nessas folhas de louro, que é planta de poder ocidental. Ué,
Não acabou, não. Ah, não, pulou um monte. Ah, não. Acho que ficou um branco, tá bom. Esse aqui é um trabalho que está em andamento. Essa pequena galeria, ela é bem pequena, adoro, assim, é bem... já foram várias exposições lá. É um experimento, tem toda a leitura feita para pensar os vegetais, para pensar a vida, para pensar as relações. E eu convido, aqui é um abacateiro que cresceu aqui, e eu convido uma pessoa e a gente vai conversando sobre, folheando os livros e conversando sobre esse conhecimento. E ele está em processo, é um trabalho que é de conversa, né? E aqui eu somo, são aqueles mesmos livros eu pus em coluna, e fico pensando assim, os dois modos de ver o mundo, né? Aqui, o Davi Copenau, ele fala que a gente é o povo da mercadoria e que a gente lê em peles, em pele de palavras. E os livros são feitos de árvores. E o Davi Copenau, ele fala que a universidade que eles fazem é na floresta com as plantas é que ensinam para eles. Então, são dois modos de ver o mundo. Assim, essas árvores estão ali na nossa matéria. A nossa universidade é escrita na pele da matéria. E outro modo de ver o mundo, eu pensei que isso é essa coisa que a gente precisa um pouco mudar, né, de perspectiva, tentar abraçar outros, enfim, é isso, exercício de mudar o foco único de desenvolvimento, né? Aí no final, acho que no final desse recorte, isso foi uma lembrança, que na faculdade, na Santa Marcelina, uma vez que teve uma conversa lá sobre arte e política, e o que foi recomendado era assim, a arte não mistura com política, seu trabalho de arte é esse, e aí você como política é só como cidadã. E eu fiquei pensando na dicotomia que era isso, né? Como que você separa assim? Você corta no meio, agora você assim, agora... E aí eu fiquei muito feliz com o encontro. Primeiro foi com o Joseph Beuys na faculdade, né? Que para ele tudo era arte, né? A vida, a função do escultor era entender a estrutura social. Então, assim, não dá para separar arte e vida e arte. As duas coisas se imbricam quando você está pensando o mundo, você está trabalhando com o mundo. Então, foi muito bom encontrar outros artistas, também tem outros, até peguei uma colinha de nome que eu esqueço, tem um chinês da performance, que é uma coisa maravilhosa, ele esteve aqui na Bienal, em que ele parou de fazer arte, porque ele provou, ele falou, não preciso mais provar que arte é vida e vida é arte, eu não preciso mais fazer isso. Tem vários artistas, tem uma americana também, desculpa, eu teria que ler o nome, que também ela é de 1939, nasceu em 39, ela deve estar velhinha agora, mas ela peitou, ela fazia o trabalho de cuidado, ela põe o trabalho de cuidado como arte. Quando ela teve filho, ela falou, isso é arte, cuidar do filho é arte. Então, ela... Isso, obrigada. Ela. Então, o primeiro nome dela. Mary, é difícil falar, por isso que eu não lembro. Isso, mas é o Kelly, obrigada. E o trabalho de cuidado. Então, faz todo sentido você pensar que, para mim, interessa viver a vida como arte e a arte como vida. É uma experiência sensível de tudo que está acontecendo, né? E, fora isso, a gente lembrar que a gente está na 6ª extinção em massa e que vai ser a mais rápida da história. A 5ª foi há 65 milhões de anos, que foi a que destruiu os dinossauros. Caiu um meteoro no México e extinguiu os dinossauros. E a gente está nesse caminho. Então, eu acho que não tem como ignorar que tudo isso faz parte de uma defesa política, uma defesa da natureza, com todos os meios com os quais a gente puder se dispor. É na arte, é na ciência. Bom, inclusive, na ciência é unânime esse pensamento que a gente está nessa
a extinção que é causada pelo uso humano da terra, pela exploração da terra. E aí essa aqui o Davi Copenau, a leitura também foi na pandemia, A Queda do Céu, que foi uma coisa transformadora também, é muito impressionante, e que é preciso pensar o que ele nos chama de povo da mercadoria, né? E aí é preciso repensar os modos de existência que nos trouxeram até aqui, né? Então é um pouco isso. Acho que abrir para pergunta, não sei se vocês, enfim, conversa, não sei. Fiquei com medo de ser muito longo. Nossa, Beli, muito bom, maravilhoso. Se alguém quiser... Eu vou passar para vocês uma pergunta, eu preciso fazer um relato, porque é muito emocionante ver o trabalho, o monumento. Assim. Então, a potência, essa simplicidade simbólica, né? Assim, eu vi várias vezes, né? Então, eu lembro que começa com uma coisa que você vê o trabalho em escala, e até essa dimensão de como a sociedade vai se apropriando. Eu tive um insight, assim, agora quase uma camada diplomática que a artista assume a partir do trabalho, né? Porque ela o trabalho acaba indo representar e vai assumindo funções simbólicas em culturas diferentes, né? Assim, parabéns, assim, maravilhoso, né? Muito obrigado mesmo, assim. É sensacional ver, né? A força da efemeridade, né? A gente estava conversando ali, né, antes, e relembrando também processos, né, que a gente viveu, o quanto esse tipo de trabalho também tem essa dimensão de questionar o tempo, né? Que é o que você falou, assim, quantas vezes... Eu lembro uma das vezes que você montou, eu cheguei atrasado. E daí, cadê? Não, já foi. Né? Você pensa, é muito louco isso, né? Da sociedade acelerada. E uma coisa que eu queria ouvir, né, que também com relação a essa coisa do tempo que você passou, e vou passar para vocês se querem falar alguma coisa, as diferentes reações das pessoas nesses diferentes contextos, né? Como é que uma coisa na Ásia, na Europa, uma coisa um contexto de Nuit Blanche, que digamos assim tem uma agenda mais cultural aberta, outra em contextos mais simbólicos, com celebração do fim de uma guerra, questão da crise climática em Berlim. Como que foi para você? O que se pode observar a diferença desse processo da relação do público com a escala da performatividade da escultura, né? Ai, obrigada. Isso, pronto. Pouco acostumado. Não, então, que vai num crescendo, né? Quando eu fazia sozinha, eu via uma ou outra pessoa falar e tal. Quando isso vira coletivo, ele foge da mão. Ele não me pertence mais, é o trabalho que me carrega. Não sou eu que carrego o trabalho, ele me carrega. Porque a potência de estar junto, nessas 28 cidades, elas só mudam de intensidade, o grau de intensidade da reação. Porque eu também fico surpresa, assim, se não me surpreendesse, eu também parava de fazer. Mas é isso, o trabalho processual, você precisa entregar, assim, né? E aí tem uma comoção pública, acontece uma comoção. Na Inglaterra, nessa de 5.000, vinha gente chorando, me cumprimentando, falando, obrigada por você estar aqui. Na BBC, foram 2 milhões de likes, gente. Foi assim, um negócio que, para mim, você fala, nossa, é uma coisa tão... A figura do monumento é uma coisa tão de Minas Gerais, tão da minha memória, tão, assim, da aldeia, que você se espanta como aquilo toca as pessoas em outros lugares também. É um espanto para mim também. E só muda de intensidade. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz em Paris foi em 2006, foi na casa da avó da galerista, que ela a Sycomore Art, que acho que nem existe mais. E naquele momento o francês fazia assim,
c'est super, c'est merveilleuse, mas não mexia o corpo. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque em outras culturas, por exemplo, na Alemanha, você acha que é durão? Não, sentava no chão, agachava, ficava, assim, vinha abraçar, é uma coisa muito forte. E já no Iblanche, já em 2015, como o trabalho já estava mais conhecido, eu acho que também tem uma coisa de ir num trabalho que está famoso, sabe? Assim, eu vou ver essa intervenção porque eu já ouvi falar, mas nas primeiras não tinha isso. E em Portugal, por exemplo, as esculturas foram feitas dentro de uma peixaria que cedeu os freezers para fazer. E assim, o dono da peixaria, ele falou, já sei por que você faz isso. Cada uma que você faz, você fica olhando. E quando na rua ele viu e falou, dá uma adrenalina, isso, por isso que você repete, né? Por exemplo, em Portugal, no Porto, estava acontecendo a privatização do Teatro Tivoli. Era nas escadarias da Praça Dom João I, que foi o fundador da dinastia do Dom João VI, que veio para o Brasil. Por isso, tudo é escolhido assim, ó, não tem nada desconexo ali, assim, tem um lugar da intervenção e tal. Mas aí, ali, quando eu vi, foram 1000 esculturas, até ali foi em 2007, e essa reação pública é uma surpresa mesmo, é uma coisa que, de fato, mexe no coração das pessoas, assim, e é um espanto, assim, como que aquilo que vem lá da aldeia chega ali e as pessoas entendem. É muito assombroso para mim, assim, de verdade, assim. Boa. Enfim. Deixa eu... na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é uma epifania que eu tive agora, e aí eu queria dividir com você e ver se eu te epifânio da mesma maneira. Enquanto o trabalho do Monumento Mínimo, mesmo do estado de suspensão, é um trabalho de muito controle, porque assim, é uma forma que você desenvolveu, as pessoas... tudo bem, é um trabalho coletivo, mas é um trabalho de muito controle, né? Então são os humanos que têm o controle sobre aquela forma. E ela tem um parâmetro, então não é assim, do jeito que saiu. Tem ali o acabamento, né? E aquilo é absolutamente efêmero, vai desaparecer. Aí quando você vai para Pindoramas, não são as pessoas que estão trabalhando, são as plantas. E o caminho é o contrário. Do Monumento Mínimo e do estado de suspensão é o fim. E Pindoramas, as plantas trabalham sozinhas, você não tem o menor controle, você observa, e tudo que elas fazem é viver. Elas vão dar o jeito delas para conseguir viver. Então, se elas estão mais lá no fundo da galeria, elas vão se voltar para a luz, e você não sabe o que vai, qual planta vai para frente, qual planta vai retroceder, qual vai morrer, qual vai viver, mas elas todas estão ali num caminho de viver aquilo, né? Que a vida quer viver, né? E eu tive essa epifania agora, eu queria dividir com você. Eu falo que as plantas são os escultores, né? Aí no caso do Pindorama, as plantas são os escultores e eu recebo, de verdade, foi legal, eu nunca tinha pensado nisso, que é ao contrário, né? É verdade. E que aí eu recebo e aí eu aprendo com isso que eu estou recebendo. Mas e aí que dá para perceber que a vida quer viver, gente, a vida é muito potente, socorro, é muito potente, a vida quer viver. Então, dá uma força, assim, é um negócio, eu acho tão bonito, assim, estar perto disso, porque dá uma força, dá para sentir a força da vida. E se você pensa, quando você consegue pensar, foi com as plantas e com as matérias, que você não tem nada no mundo que está fora, tudo que acontece na Terra acontece com você, porque a gente é um elo, tá
tá junto, né? Inclusive DNA, os nossos ossos são da poeira das estrelas, quer dizer, não tem elo solto na vida. Então, e também tem uma coisa muito interessante que me passou, que não existe estar sozinho, não tem sozinho no mundo, não tem nada sozinho no mundo. Essa companhia de toda a vida, das micróbios que nos habita, de tudo que a gente precisa do ar, da planta, da chuva, da terra, de tudo. É assim, a gente está sempre junto, né? Então, acho que essa vida que se desenha, mas eu nunca tinha pensado, obrigada. Acho que isso é uma coisa de receber do público, é muito legal e incorporar, né? Que aconteceu com o Monumento Mínimo. Eu nunca tinha pensado. Foi o olhar do público que me deu isso e que eu incorporei por afinidade, porque faz sentido. Mas obrigada. Posso fazer um comentário? Claro. Eu queria fazer um comentário nisso, porque também tem uma questão tétrica no controle da morte, o gelo, né, essa finitude e o suspensão em relação ao Monumento Mínimo. Eu lembro que ele tinha uma verticalidade também, uma coisa assim... mortal, assim, dura, né, assim, e é legal isso, a questão do repertório do artista, né, porque o Monumento Mínimo, você citou várias vezes Latour, né, ele poderia, a foto daquele degelo tem uma certa agonia, né, aquele ser vai se desfazendo, isso é uma imagem do antropoceno, assim, né, uma coisa que vai total, assim, né, vai morrer e vai passar, e com o Pindorama trazer justamente o que você falou, o processo totalmente inverso, né? É a natureza trabalhando por ela ali, é uma coisa que vai vivendo. Foi as espécies companheiras que a dona Harry fala, eu fiquei no ateliê vivendo lá com as espécies companheiras, né? Então... Primeiro, super obrigado, né, assim, pelas falas, pela obra. Meu nome é Luiz Otávio, sou professor, acompanho já o seu trabalho há algum tempo, sou um admirador desse trabalho maravilhoso, porque fala sobre o coletivo, né? Então eu acho super importante falar sobre o coletivo e falar sobre a cidade. Então eu sou professor do curso de arquitetura, né? Então falar sobre cidade é incrível. A minha formação é artes plásticas, né? Embora e dou aula no curso de arquitetura, né? Então eu dou história da arte. Lembrar de todos a trajetória, né, do Monumento Mínimo, eu achei incrível que ele começa individual, né, e vai para o coletivo, né, assim, né, aí ele estava com 5.000, né, assim, né, então, e pensar nesse coletivo das pessoas, eu acho que é esse repensar e pensar a cidade também junto com isso. Então a pergunta vai nesse sentido, assim, né, de pensar de novo a cidade coletiva. A gente percebeu que o século XX destruímos, né, nos tornamos tão individualistas do século XX que destruímos o planeta, né, inteirinho ali, e principalmente destruímos as convivências, né, não tivemos mais convivência, as cidades se tornaram terra de ninguém, né, durante um bom tempo ali, né, todo mundo se trancou nos seus condomínios fechados, aquela coisa toda, e a terra, e aí quando você traz a virada cultural aqui, principalmente em São Paulo, né, que eu acho que foi um marco também transformador, das pessoas que nunca saíram do seu apartamento, do seu quarto gradeado ali, e foram de novo para as ruas, eu acho incrível, né, ali todo esse processo voltado para o coletivo, para essas pessoas juntas, né, ali formando tudo isso. E o teu trabalho traz muito isso, né, traz toda esse vamos fazer juntos, né, e eu acho que a arte contemporânea tem caminhado para esse lado, né, para voltar a sermos coletivos. E aí quando você traz os povos originários, né, ali como representação disso, são eles que estão gritando para nós, né, voltemos que ser coletivos novamente, né, que senão vamos colapsar, porque já está colapsado, mais ainda, né, todo este processo. Então, primeiro, obrigado, né, por ajudar neste processo, né, assim, tá, neste entendimento do processo, né, de que temos salvação né, neste mundo, a partir da arte. Né, então, eu acho isso, né, bem bacana. Muito obrigado. Desculpa, posso só complementar? Assim, Nélia, eu queria primeiro também agradecer, né, a presença de vocês e a sua presença, sobretudo, agradecer ao CCBB aqui por nos possibilitar.
E além dessa camada da coletividade, de tudo, eu queria falar também de quão definitiva essa obra é. Apesar dela ser, né, completamente efêmera, ela é muito definitiva. Então, essa questão que você pensar que há 20 anos atrás ela já era contemporânea necessária, continua, né? Cada vez mais. Ela só vai se tornando mais necessária e mais definitiva. Então, assim, meus sinceros parabéns. E fiquei muito feliz de ver aqui na tela grande, né, esses processos. Eu acho que também ganha uma amplitude quando a gente não vê ao vivo e consegue ver esse registro. E eu vou ter que sair agora para uma outra questão. Eu queria só falar isso, te agradecer de novo e vou deixar para você responder. E até já, né? Vamos continuar com isso aqui. Obrigada, Meg, de coração. Muito obrigada também. Eu estou muito feliz de estar aqui. E, enfim, eu acho que, assim, pensando no que você está falando, assim, a cidade... Bom, primeiro que tira do coletivo é o sistema capitalista, né, que leva para o individualismo exacerbado, para você virar essa coisa de falar que ninguém está sozinho. Por exemplo, a percepção de que ninguém está só é uma percepção anticapitalista, porque ele leva para o individualismo. Acho que a virada cultural tem essa função mesmo de trazer... e perceberam isso lá em 2002, quando criaram a Nuit Blanche, e de trazer para o convívio da cidade. As cidades parece assim, a gente parece que está... os grileiros da Amazônia são as construtoras aqui em São Paulo e nas cidades. Por exemplo, também como um outro gesto do coletivo, e que eu também considero como arte, eu ajudei a criar uma associação de bairro nas Perdizes, porque eu moro em Perdizes, e no meu ateliê é uma casinha, que um prédio de 26 andares construído ao lado tirou 60% da luz. Aí eu comecei a procurar quem queria fazer associação, porque sozinha eu ia virar histérica. Então nós temos hoje a associação Amora Perdizes, Amora Perdizes, Amora Perdizes, que a sede é no meu ateliê. Né? Então, assim, também, porque não tem como separar o gesto de política com a arte e tal, e criar uma associação. Eu fiquei pensando, agora a gente está defendendo o Parque da Água Branca, e está reunindo um monte de artistas para isso. Foi audiência pública na Assembleia Estadual. Enfim, defender o PL da devastação, mas assim, defender o bairro é meio Paulo Freire, sabe assim, defende o que está em volta e que você cria essa comunidade. Então você resgata a relação de vizinhança. Tudo isso é anticapitalismo. Porque não interessa, só o sujeito interessa enquanto consumidor. Né? A gente vive um período, por exemplo, de medicação exagerada, a coisa farmaco, né, de doenças, como que chama, depressão, né? Então, e tudo isso a comunidade ajuda. Estar em comunidade, estar em relação com os demais, fazer um trabalho que tem a ver com a cidade, com o seu bairro, defender, tudo isso são células que não dá para a gente deixar, porque senão você sai do humano, né? Corre um risco assim, de precisar tomar remédio para viver, né? Porque nessa busca de criar uma associação, eu pensei, eu vou ficar gritando sozinha, eu vou virar uma mulher histérica, vão me achar que eu sou histérica. Não, junto, aí a gente conseguiu fazer um grupo, criar uma associação. Então, é careta? Gente, pode ser careta, associação de bairro, mas é fundamental fazer essa micropolítica para a gente não ser massacrado totalmente. Então, eu considero, hoje, quando eu fiz esse caminho, foi, gente, a Amora também é um gesto político, é um gesto de arte. As reuniões são no ateliê, a gente conversa sobre arte, conversa sobre política, enfim, tem uma atuação. Por exemplo, também dá para chegar, como eu sou representante do bairro no CADES da Lapa, que é da Sublapa, aí é dura a política. Como que fala, constituída, macropolítica, conversar com institucionalizada, conversar
É técnica. Aí é muito difícil. Aí eu fico pensando que, nossa, como que você consegue colocar arte nesse negócio? Porque é muito duro. Não, você tem que conversar com o coronel, não sei se eu posso falar isso aqui, mas o Coronel Telhada, tipo, assim, é difícil, né? Assim, o modo de funcionamento é um funcionamento mais duro, que é difícil de pensar. Então, eu, por exemplo, assim que terminar esse mandato, eu vou continuar trabalhando na Amora como artista. Mas, assim, essa proximidade com o poder constituído é muito difícil. Talvez o jeito a gente pode atuar de outro modo por fora e fazer pressão social. E acho que é isso. Não acho que essa chave da coletividade que você puxou tá na fala, né? Tá nesse tipo de fala, porque é isso. A partir do momento que a gente quer encampar coisas e desenvolver, você vai encontrar com esse olhar tecnicista da burocracia do Estado, que tem uma outra linguagem, que está olhando pela segurança pública, não está olhando pela economia regenerativa, upcycling, arte, um tipo de visão de mundo, né, que é cosmogônico, assim, né? Mas, Nelly, mais uma vez agradecendo, gente.